Olá, terceiro ano, vamos dar início à nossa aula de artes. Temos aí o cabeçalho da nossa escola, Colégio 10, porque aqui aprendemos juntos. E vamos iniciar com a unidade 6, que vem trazendo corpo, formas e movimento. Acompanhem aí em casa, peguem o livro de artes e abram na unidade 6. Nesta unidade, descobriremos como as formas geométricas também podem ser representadas pelo corpo humano. Observem a imagem. Percebam que nós temos aí 4 bailarinas e elas estão com seu corpo em movimento. Observem com atenção essa imagem. Qual forma foi criada pelas bailarinas? Vocês acham que essas bailarinas aí, elas estão formando alguma forma? Se vocês acham que sim, me digam que forma é essa. Acompanhem essa aula com a introdução de respostas aí no livro de artes de vocês. E vocês já viram imagens como essa, criadas com o corpo e seus movimentos? Como que essas imagens eram? Como é que elas eram? Se você já viu alguém formando conseguindo fazer alguma forma, com a utilização do corpo, como era essa forma, como era esse movimento? E você aí, já conseguiu criar alguma forma utilizando o seu corpo? E como é que foi? Pensem sobre isso e respondam aí no livro de vocês. Vamos agora acompanhar a leitura. Tinta, lápis, giz e canetinha são materiais que normalmente usamos para criar desenhos no papel. Mas será que essas são as únicas formas de desenhar? Será que o nosso corpo e os movimentos que fazemos também podem ser usados para desenhar diferentes formas? Me digam aí o que é que vocês acham. A gente só pode desenhar utilizando lápis, canetinha, giz, tinta, ou a gente pode utilizar o nosso corpo, o corpo humano, para criar diversas formas? Nosso corpo cria desenhos no espaço à medida que se movimentam. Se observarmos com atenção um bailarino dançando, por exemplo, podemos imaginar as linhas que seu corpo desenha enquanto se expressa e se movimenta. Além do movimento e do desenho presentes na dança, podemos criar formas usando o nosso corpo parado. Vamos experimentar? Vamos experimentar usar o nosso corpo para criar algumas formas, alguns movimentos, alguns desenhos? Vamos lá? Eu quero ver quem é aí do terceiro ano que vai conseguir criar essas formas, né? E aí temos a seção Quer saber mais? E aí, você quer saber mais? Aí vem falando do artista italiano Johannes Stott. Ele cria imagens fantásticas usando o corpo humano como matéria. Para produzir as fotografias, Stott trabalha com modelos e pinta seus corpos para criar a ilusão de diferentes animais. Observem com bastante atenção a fotografia e perceba que o camaleão é formado por 2 pessoas. E se vocês querem ver com mais atenção ainda, vão ver no vídeo disponível lá no YouTube. Nós vamos ver isso agora. Como é que acontece essa pintura feita por Stott, né? Lá no YouTube. Aguardem só um pouquinho que assim que a Pro terminar as explicações, ela vai mostrar para vocês ao vivo no vídeo, né? Como é que acontece essas obras de artes pintadas por Stott, né? E aí, ó, a imagem do lado é formado por 2 pessoas. E agora aí no livro de vocês, observem quantas formas podemos criar. Olha só
Que formas são essas que essas crianças estão criando aí? Hein? A Pro não vai falar, não. A Pro quer que vocês percebam quais são as formas geométricas que as crianças estão criando utilizando o seu corpo. Olha aí, temos outra imagem também de Stotter, que está utilizando 3 pessoas para criar esse réptil aí, né? É uma rã, eu creio que é uma rã, não um sapo, alguma coisa do tipo, esse bicho aí. Olha só, gente, e essa cobra que Stott também utilizou de pintura corporal com modelos humanos para criar. Se a gente observar com bastante atenção, a gente vai perceber que nós temos aí a cabeça da cobra, ó, é uma mão, né? Em volta nós temos outro braço, em volta nós temos outra mão. Então, eu acho que foi também utilizado 2 modelos para criar essa imagem aí. Criando obras com o corpo. Após a Segunda Guerra Mundial, as obras de arte passaram a ser consideradas contemporâneas e recebem esse nome até hoje. Antes disso, a imagem era o mais importante em uma obra de arte, mas com o passar do tempo, os artistas começaram a dar importância ao processo artístico, ou seja, a produção de uma obra, sendo ela uma pintura, uma escultura ou um desenho, também é importante para o seu resultado final. Contemporâneas, que significa que indicam o tempo presente. Quando a gente fala de contemporaneidade, está querendo dizer que aconteceu e acontece até hoje. Aí nós temos aí Mona Lisa dupla, de Vicky Muniz. Vicky Muniz, gente, é um artista brasileiro. E essa obra aí é criada, é uma releitura da obra de Da Vinci, criada por Vicky Muniz no ano de 1999. Ele criou essa obra de arte utilizando como material geleia e manteiga de amendoim. E essa obra tem 178 centímetros por 130 centímetros. Fazendo arte. Vamos experimentar criar as formas geométricas usando o corpo e seus movimentos? Primeiro, experimente de maneira livre e coletiva a criação de círculos, quadrados, retângulos e triângulos, losangos e trapézios usando o seu corpo. Se achar necessário, desenhe antes as formas no chão com fita adesiva, ou barbante, ou giz, ou o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Experimente montar essa forma de diferentes maneiras em grupos grandes, grupos pequenos, preenchendo-os totalmente com o seu corpo. E com os dos colegas, no caso de vocês, vocês vão pedir a ajuda de alguém da família, um primo, um irmão, um amiguinho que mora aí do lado e que vocês consigam ter contato. E vão completar apenas as bordas desse desenho, utilizando os tecidos disponíveis, procurando trabalhar com as cores em suas montagens. O que é que vocês podem fazer? Vocês podem estar desenhando aí ou usando fita adesiva para criar formas geométricas. Tentem criar formas que vocês consigam fazer sozinhos, né, com o movimento do corpo. Peçam para a mamãe, para o papai, para a vovó, para a irmã fazer um vídeo ou uma foto de vocês criando esses movimentos corporais, né, e enviando para mim, certo? Escolha as formas de que você mais gostou de experimentar e as registre por meio de fotografias, certo? O que eu acabei de explicar.
E temos a arte em casa. Temos aí essa seção que vem trabalhando a contextualização de tudo que nós estudamos. Relembre as experiências, descobertas e dificuldades da atividade anterior, em que desenhamos as formas geométricas utilizando o corpo e seus movimentos, e responda: como foi sua experiência? Do que você mais gostou e em que você teve mais dificuldade? Crie um desenho da forma que mais gostou de realizar com os seus colegas aí de casa ou que você realizou sozinho. Vocês vão criar um desenho aí nesse espaço e vão compartilhar durante a nossa aula, tá? Nossa chamada de vídeo. Vocês vão compartilhar o resultado dessa experiência que vocês tiveram aí. E vamos falar um pouquinho mais sobre Vicky Muniz, não é? Vicky Muniz é um artista brasileiro nascido em São Paulo no ano de 1961. Ele é conhecido no mundo todo por utilizar em suas obras materiais bem inusitados como lixo. O filme Lixo Extraordinário, de 2010, é um filme que documenta a sua produção, ou seja, é um documentário que fala um pouco sobre a criação das obras de arte de Vicky Muniz. Na arte contemporânea, os artistas utilizam os materiais mais diversos, materiais, técnicas e temas em suas criações. Um exemplo é a obra do artista brasileiro Vicky Muniz, a Mona Lisa Dupla, que foi inspirada na primeira pintura clássica de Leonardo da Vinci, chamado de Mona Lisa. Mas, em vez de utilizar lápis e tinta, Muniz construiu sua obra com geleia e manteiga de amendoim. Esse artista trabalha com chocolate, com lixo, com poeira, diamantes, macarrão, entre outros materiais bem diferentes, ou seja, ele tem um repertório muito grande de materiais que ele utiliza para a confecção das suas obras de arte. A ação de se apropriar criativamente de uma obra ou de uma imagem e transformá-la em outra faz parte das propostas da arte contemporânea. Do mesmo modo que um artista pode transformar uma pintura em outra, será que podemos recriar uma pintura usando nosso corpo e nosso movimento? Observe a pintura com formas geométricas do artista Ivan Serpa. Imagine como ela poderia ser feita usando construções corporais. Aí do lado, se vocês observarem aí no livro de vocês, vocês vão ter uma visão mais aproximada desse quadro de Ivan Serpa aí, com o nome de Formas. E embaixo tem as formas da pintura de Valdemar Cordeiro. Como poderíamos transformá-las em construções do nosso corpo? Como é que a gente pode usar o nosso corpo para construir essa obra de arte de Valdemar Cordeiro aí? Quero que vocês observem e pensem sobre isso para vocês me responderem, certo? E aí tá o cara, Vicky Muniz, gente. Eu não poderia deixar de mostrar para vocês, né? Quem é Vicky Muniz, né? Esse talentosíssimo artista brasileiro aí, que cria as suas obras de arte a partir da introdução, da composição e da junção de diversos materiais. Como vocês sabem, que a Pro gosta muito de arte, né? Eu gosto muito do estilo do Vicky Muniz de trabalhar. Ele reaproveita muita coisa que iria para o lixo e ele transforma em verdadeiras obras de arte. Olha só, observem essa imagem aí, que coisa linda. Observem os materiais da composição dessa imagem, ó, tampinhas, pedaços de cerâmica colorida, em tampas, apontador, borracha. Tem uma diversidade de materiais que Vicky Muniz utilizou para criar essa obra linda aí. Olha outra imagem aí, linda também.
que ele também utilizou vários instrumentos, objetos que poderiam, consequentemente, estar aí poluindo o planeta. Ele transformou em obra de arte. Olha que perfeição essas obras de arte de Vicky Muniz. E temos aí essa atividade, mas essa atividade eu não vou propor que vocês façam ela agora, certo? Nós vamos retomar esse conteúdo na próxima semana e vamos falar um pouco mais sobre Vicky Muniz. Para essa semana de atividade, eu só vou querer, deixa eu voltar um pouquinho. Eu só vou querer essa daqui, Arte em casa. Essa vai ser a única atividade de artes dessa semana, certo? Porque na próxima aula de artes nós vamos trabalhar um pouco mais sobre Vicky Muniz. A gente vai falar um pouco mais sobre Vicky Muniz. Vamos trazer mais algumas obras para que vocês conheçam esse artista que é brasileiro. A gente precisa valorizar os artistas brasileiros, né, do nosso país. Nosso país é um país muito rico em cultura e nós temos símbolos culturais da arte aqui no nosso país, né, que vem desde dos antepassados até agora, até a contemporaneidade. Nós temos Vicky Muniz, nós temos Romero Brito, nós temos Ivan Cruz. Então, assim, são ícones. Nós temos Portinari, nós temos muitos artistas brasileiros que valem a pena ser analisados e estudados com mais atenção e com cuidado. E como a gente está trabalhando formas geométricas, estamos trabalhando reaproveitamento de materiais e também estamos trabalhando movimentos do nosso corpo, nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo esse artista aqui, tá? O Vicky Muniz, e também vamos trabalhar um pouco sobre Ivan Cruz e Romero Brito na próxima aula. Vamos trazer esses 3 artistas espetaculares que têm tudo a ver com o conteúdo de artes que nós estamos trabalhando